podcast Conversar recebe o jornalista Leonardo Atushi. E a primeira pergunta que eu faria, você já é conhecido do podcast? Aliás, é o segundo mais visto, você viu? Que bom. Você é o segundo. Então vamos bater o recorde hoje. Você bombou no nosso... Eu queria te fazer a primeira pergunta seguinte. A eleição de 2014 foi pressionada, ou foi muito balizada pela corrupção. Você acha que agora em 2026 esse problema do Banco Master também vai ser focado na campanha? Eu acho que vão tentar, na verdade, claramente, quer dizer, é um plano para tentar jogar no colo do presidente Lula, mas acho que não vai pegar, porque claramente, assim, quer dizer, os personagens centrais, a meu ver, vêm do Centrão, né? Ciro Nogueira, principalmente, que tentou fazer a emenda que aumentava a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, 250 mil para 1 milhão, governador do Rio de Janeiro, governador do Distrito Federal. Então, eu acho que agora o que eu tenho percebido é uma ideia de jogar um monte de M no ventilador, né? Para ver se alguém socorre o Daniel Vorcaro. Eu acho que ele está clamando por socorro, eu acho que esses vazamentos têm a ver com isso também, principalmente os que atingem o governo federal, para criar aquela sensação de que está todo mundo enrolado e alguém tem que se envolver em alguma busca de solução. Mas acho que o Lula passa longe disso, viu? Hoje a Gleisi falou sobre isso. A Gleisi falou, isso é um problema da oposição. Não acho que vai ser um problema do governo Lula, não. Zé Márcio. Eu até só um adendo ia fazer uma outra pergunta, mas uma coisa que eu não vi veiculado, mas eu soube que o mentor intelectual dessa saída do Master comprando, ou o BRB comprando, né, fusionando, teria sido o Carlos Fonseca, que foi sócio do BTG, o dono da Galápagos. Que ele que bolou isso, parece. É a primeira vez que eu escuto isso. De fonte boa eu ouvi isso, ele que deu a ideia e a ideia prosperou, né? Eu acho que isso tem mais a ver com Michel Temer. A minha intuição aponta para o Temer. Porque eu acho que o Temer, na verdade, é muito ligado ao governador do Distrito Federal, era consultor do Vorcaro, e é uma saída assim, quer dizer, o Distrito Federal é muito rico, né? Recebe fundo constitucional, tudo isso. A sensação... Era uma boa saída, né? Era uma boa saída. Era uma saída que, assim, quer dizer, que ia mascarar todos os problemas, né? Então, assim, quer dizer, eu acho que existe uma capacidade financeira no DF quase infinita, vamos dizer assim. Teria condições de escoar, né? A fonte que eu tenho é boa. Pode ser que proceda. Pode ser. Leonardo, eu queria que você fizesse um retrospecto, um panorama da imprensa que você chama de progressista. Você pode citar mais ou menos quem são os principais personagens dessa imprensa progressista? A tradição é antiga, né? Quer dizer, a gente tem que voltar no tempo. Eu acho que isso vem, por exemplo, do jornal Movimento, Raimundo Rodrigues Pereira, de muitos anos atrás. Mas Pasquim, né? Obviamente. Mas isso era uma imprensa que tinha muito impacto, muito alcance, mas não era exatamente algo que você pudesse chamar de comunicação de massa. Eu acho que com a internet você passou a ter veículos grandes dentro desse campo que a gente chama de contra-hegemônico, né? de contra-corrente. O próprio Mino, de alguma forma, era A Carta Capital, sim, né? Mas o Mino, vamos dizer assim, quando ele foi diretor de redação da Isto da Abril e tal, ele estava no esquema. No esquema, vamos dizer assim, na mídia corporativa. A Carta Capital, de fato, ela teve esse papel de ser uma imprensa contra-hegemônica, né? Tanto que ali você tinha... Tava com ele o Beluso, o Delfim, a turma do desenvolvimento, né? Quer dizer, então, eu acho que o pessoal que não abraçou o neoliberalismo, assim, de uma maneira, para simplificar. Quando você teve a internet, quer dizer, o que aconteceu? Houve um momento em que você teve vários jornalistas que saíam da imprensa e criavam seus blogs. O Reinaldo Azevedo foi um pioneiro, mas
vindo pela direita, o Luiz Nassif foi um pioneiro vindo mais pela esquerda. E quando eu fui me jogar nesse mar ali, eu não queria uma coisa que fosse individual, né? Eu queria tentar criar um veículo de comunicação. Essa foi uma grande sacada. Então, sua. Corajosa. Por isso, Brasil 247, quer dizer, essa foi a ideia de ter uma equipe, né? E que pudesse ser algo que não fosse assim muito ancorado na pessoa. Porque eu ficava pensando, não, legal, Nassif e tal, mas e como é que continua depois do Nassif, né? Como é que continua depois do Reinaldo? Obviamente que essas pessoas fizeram outras coisas depois, o Nassif virou GGN, o Reinaldo faz um monte de coisas, aliás, se converteu, né? Quer dizer, então teve essa passagem aí. Mas, então, e aí, obviamente, você também tem outros que eram anteriores a esse meu processo ali. Eu destacaria o Renato Rovai, que fundou a revista Fórum, lá no Fórum Social Mundial. É um cara que tem um papel importante. Depois do 247, o DCM, que começou com Paulo Nogueira, que foi diretor de redação da Exame. Ele quis ser da Veja, não foi, né? Na Exame ele não foi. O diretor de redação era o Guzzo. Eu não sei se ele chegou a ser diretor, acho que foi sim diretor de redação. Foi para a Época, e depois, quando saiu da Época, da Globo, montou o DCM. Então começou assim, aí ficou mais ou menos um trio, né? 247, DCM, Fórum, tinha também o Cafezinho, outros blogs, e aí foi desenvolvendo. Aí depois surgiu o ICL também, que é um outro veículo relevante. E aí hoje é um ecossistema muito mais amplo, né? Porque você tem uns que correm sozinhos. Você tem, por exemplo, YouTubers, né, que ganharam muito impacto. Eu destacaria o João Antônio, do Clique Política, que é um cara muito, muito influente, Thiago dos Reis. Enfim, tem um monte de gente, né? Tem muita gente nesse campo. Então você tem alguns que estão estruturados mais como veículos de comunicação e outros que são mais assim, carreira solo, vamos dizer assim, mas com muito impacto também, né? Uma coisa interessante, eu acho, eu fico admirado da força, do empenho, até da figura. Ele até deu uma entrevista aqui para nós, eu na chamada eu quis destacar que ele não era candidato a nada, ele ficou bravo, enfim, que é o ICL e o Eduardo Moreira. Eu sei até que você tiveram alguns embates. Já fomos amigos e vamos assim, numa fase de atritos. Mas eu queria que você avaliasse o ICL, uma coisa que ele não é meu amigo, mas eu admiro a pujança, a força de querer realizar, e cursos, e documentários, e eu acho interessante, quer dizer, ele tem essa vontade, né? Ele tem essa gana, assim, de realizar. Empreendedor, né? Uma coisa... Tem esse lado, sim. Eu, quer dizer, não quero entrar, assim, num aspecto crítico. O que eu acho que, assim, quer dizer, que nos afastou, de certa maneira, primeiro, uma diferença de visão política, né? Eu acho que a gente se coloca com muita clareza em defesa do Lula, da reeleição do Lula e tal. Ele mesmo se coloca, não, veja bem, a gente bate quando tem que bater, tal, aquela coisa. Mas esse bate quando tem que bater, às vezes acaba resvalando numa linha do antipetismo, né? E eu vejo o antipetismo como a raiz de todos os males que a gente viveu nos últimos anos, né? Na minha opinião, foi a origem do fascismo brasileiro, né? Isso nem. Olha, o Bolsonaro, na minha visão, ele é quase que uma consequência da eleição de 2010, quando o Serra disputou com a Dilma. Porque, vamos parar para pensar, assim, olha só, o Serra disputou contra o Lula em 2002. Aí ele falou, pô, perder para o Lula, tudo bem, né? O Fernando Henrique estava em baixa e tal, era uma coisa natural. Fadiga de material. Fadiga de material, e o Lula é uma figura, assim, quer dizer, que chegaria à presidência em algum momento. Quando veio a eleição de 2006, o Serra não conseguiu se viabilizar. Então, era a vez do Geraldo Alckmin, que também perdeu para o Lula, tudo bem. Quando o Serra disputou contra a Dilma, né, ele já introduziu esses elementos do antipetismo. Então você tinha já essa história de kit gay, já estava nascendo ali, de, vamos dizer assim, a coisa dos costumes. O Reinaldo Azevedo, que era muito ligado ao Serra e trabalhava na... Você tinha um trio na Veja, né, que era o Reinaldo Azevedo, Mário Sabino e o Diogo Mainardi.
Então era o trio, assim, vamos dizer assim, Pitbull. a turma casca grossa ali, vamos dizer assim, né? E aí eu me lembro que começou esse negócio de País dos Petralhas, o Reinaldo lançou esse livro. Tudo isso foi sendo preparado para derrotar a Dilma. Lula, minha anta, do Mainardi. Exatamente, quer dizer, então, e uma coisa de exaltação do Olavo de Carvalho também. Então já tinha um quê de olavismo, né, de você desqualificar as pessoas. O Olavo de Carvalho tinha um negócio que eu nunca conheci, graças a Deus, mas que para você desmerecer uma pessoa, você tinha que colocar um apelido, né? Então, assim, eu até vou falar, peço desculpas aqui ao Nassif, né? Mas eles chamavam Nassífilis, coisas desse tipo. O Reinaldo, quando surgiu o 247, chamou de Brasil 171, coisas assim. E assim foi, quer dizer. E o Mainardi numa linguagem muito agressiva. E o Mainardi fez um macartismo também, né? Ele publicou 2 colunas na Veja que eram os lulistas da imprensa. Então, os jornalistas que tinham que ser eliminados, né? Ele fez assim, os judeus 1 e os judeus número 2. E eu acho que o Serra era o grande motor disso aí. Você deve ter conhecido o Serra muito bem e tal. Eu conheci o Serra não tão bem, porque sempre foi uma figura dura, sabe? De quem eu tive dificuldade, assim, de me... Assimilar. De assimilar e de me aproximar, né? Curiosamente, né? Eu tenho vários amigos que eram que já foram serristas, porque tinha aquele mito de que o Serra seria um desenvolvimentista, que ele fazia um antagonismo, né, com a turma da PUC do Rio de Janeiro no governo FHC, mas o Serra, eu acho que ele pariu o bolsonarismo com o antipetismo. O antipetismo nasce naquele momento lá do País dos Petralhas. E aí esse antipetismo ele ganhou várias formas, né? Não, então, e com a vitória inesperada para eles da Dilma, eles ficaram loucos. Eles ficaram loucos. Eles falaram, não é possível. Eles ficaram, não é possível. E quando a Dilma ganhou de novo em 2014, aí piraram. Aí foi aquela piração, né? E aí isso também veio para esse contexto de Lava Jato, aí você já tinha... A Dilma também contribuiu, né, no segundo mandato, com aquela coisa de colocar o Joaquim Levy. O Levy, dar um cavalo de pau, mudar a política. Não, no segundo mandato. Não, eu entendo, mas assim, eu entendo essa crítica à Dilma, assim, porque mas assim, aquela coisa... A Dilma 2, eu tô falando. A Dilma 2, né? Quer dizer, então as pessoas fazem a crítica porque ela fez o ajuste fiscal. E outras pessoas fazem a crítica porque ela era gastadora demais. Quer dizer, então fica uma coisa meio... um bicho de 7 cabeças ali. Mas eu acho que, basicamente, a Dilma foi derrubada porque eles queriam retomar o poder, né, depois de uma crise de abstinência muito longa, e eles queriam também, na verdade, mudar a lei do petróleo, né? Fizeram com a Dilma de uma outra maneira que fizeram com o Maduro, né? Tira esse cara, tal, não sei o quê. Aí a Dilma me deu uma entrevista quando ela estava naquele período afastada pela Câmara, mas não afastada pelo Senado, dizendo a primeira coisa que vão mexer vai ser na lei, no marco do petróleo. E foi exatamente o que o Temer fez. Mas só para fechar um ponto que eu queria, essa coisa do antipetismo, né, ela foi evoluindo com várias formas. Então o antipetismo raiz de direita, né, aquela coisa petralhas, ladrões e tal, e não sei o quê, que virou depois o antipetismo de extrema direita, né, com Bolsonaro. Mas tem um antipetismo de esquerda também, né? Quando, por exemplo, você pega setores do PSOL que aderiram à Lava Jato, aí você tem, vamos dizer assim, o antipetismo ambientalista, que também foi muito forte. Então eu acho que assim, a nossa divergência política... Esse antipetismo ambientalista, de alguma maneira, você pode colocar o Aldo Rebelo aí, de alguma maneira. De alguma maneira. O Aldo... o Aldo mais recente, mas eu acho que assim, mas o Aldo na linha inversa, porque você pega assim, quer dizer, esse pessoal era a turma assim, não pode fazer Belo Monte, não pode fazer não sei o quê, não pode fazer... Uma coisa que era mais a Marina no passado, porque o Aldo hoje é anti-Marina. Sim, né? sim. A visão do Aldo hoje é de que o PT é identitário, né? Quer dizer, Isso. então o Aldo vê essa crítica. Isso é verdade. Você pode... Alguns historiadores mencionam a eleição de 2010 uma forma deselegante do PSDB de contestar o resultado da urna. 14, né? 14, e aquilo foi instigado, por exemplo, foi
instigado pelo Gilmar Mendes, por exemplo, deram uma boa repercussão para a eleição de 2014 que eles tentaram. Você acha que parece que isso também contribuiu para a queda da Dilma? Não sei o que você acha. Pode ser, porque na verdade, assim, quer dizer, você tinha lá o braço direito do Aécio, que era aquele deputado federal de Campinas, Carlos Sampaio, se eu não me engano. É, um procurador. Procurador, que ele fez a contestação formal. E o Aécio, cara, assim, é uma coisa impressionante. Eu acho que é o maior caso de autodestruição política da história. Porque o Aécio, na minha opinião, ele não queria fazer isso. O Aécio tinha total chance de vencer a eleição em 2018. Ele saiu muito forte daquela eleição, ele chegou muito perto, né? Se eu não me engano, acho que ele foi o tucano que mais se aproximou. Aí quando ele volta enfurecido para Brasília para liderar a oposição e vem com papo também de ir para Venezuela, de tal, aquilo não era o Aécio. O Aécio era um típico político centrista, assim, né? Mas o que liquida ele é a coisa a gravação com o Joesley, né? Não, mas isso é depois. Mas você sabe que eu acho que o Aécio teve uma outra chance de ser presidente que ele desperdiçou, que foi em 2010, quando a Dilma ganhou do Serra, né? Houve um movimento para colocar o Aécio no MDB. Ele poderia ter sido candidato pelo MDB, ele não quis sair do PSDB, e tinha toda aquela coisa, não, porra, tá bom, já deu aí o PT e tal, aquela coisa, e ele não foi. Então, assim, quer dizer, ele que era esse político, ele queria fazer um pós-Lula não radical, né? Mas ele acabou sendo tragado por isso. Acho que ele foi muito empurrado. Acho que o Fernando Henrique também, sabe? Acho que o Fernando Henrique tem um papel que as pessoas não imaginam, porque é aquele lorde, todo mundo gosta do Fernando Henrique, ele é um cara assim. Mas eu acho que ele instigou muito a queda da Dilma e essa radicalização nos bastidores, né? Você acha que a introdução da reeleição foi boa para o país? Olha só, é muito interessante essa pergunta, porque quando estava rolando o lance da reeleição, eu vim para São Paulo no ano de 1994. Eu me formei em Brasília, né? Trabalhei um pouco lá no Correio Brasiliense, na Veja. Fernando Henrique foi eleito naquela eleição e vim trabalhar na revista Exame. O Paulo Nogueira era o redator-chefe. E é curioso que uma das primeiras matérias que eu fui encarregado de fazer, porque já começou esse papo de reeleição, né? O Fernando Henrique já queria os 8 anos, né? Não de que sem reeleição o Brasil não avança, que não sei o quê, aquela coisa toda. E tinha que arrumar alguém que falasse que com a reeleição o Brasil ia bombar. E aí acabamos ali entre os repórteres arrumando o Antônio Candir. O Antônio Candir disse que se houvesse a reeleição o Brasil ia crescer 8% ao ano. E essa foi a capa da Exame, né? Fake news, né? Cá para nós. Então, assim, eu vi por dentro, vamos dizer assim, a máquina da imprensa operando ali, né? Em defesa do Fernando Henrique eterno, que eu acho que eles queriam, né? Mas, olhando hoje, eu acho que é uma boa. Acho que 4 anos é muito pouco. Né? Ou, assim, 4 anos não é nada, né? 4 anos, assim, hoje, assim, e o tempo acelerou, né? Não sei se vocês têm essa sensação, parece que... É verdade. Eu tô com a sensação de que 2026 já tá acabando, para falar a verdade. Já estamos pensando em 30, né? Já estamos pensando em 30. Já estamos pensando em 30. Mas eu acho que o Brasil precisa ou de 8 anos, ou no mínimo 6 anos, né? Para um mandato presidencial, se não for ter reeleição. Agora, uma observação de menor importância, só que você me fez lembrar. O Antônio Candir sumiu, cara. Acabou de reaparecer. Que morreu o cara da Gol. Sim. E ele está assumindo o lugar dele como presidente do Conselho. Ele tá mesmo? Ele está em vários conselhos. Hoje saiu no jornal. Mas ele, então tá. Que ótimo, até gosto dele. Eu acho ele bacana. Ele é um cara bom economista, talvez preparado, um bom sujeito e tal. Mas ele, concorda? Ele deu uma subida, né? Ele sumiu da vida pública. Da vida pública. É depois que ele errou aquele voto também como deputado. Mas aquilo podia ter... Pode ser que foi aquele... Pode ser que ele se enganou. Pode ser, não sei. Pode ser. Agora, ele deu uma... Não é estranho, né? Era uma figura... Veja, ele poderia ter sido candidato a governador de São Paulo, jogando fora o Alckmin. Ele era fortíssimo. Não, e ele era muito próximo ao Fernando Henrique. Muito. O Fernando Henrique gostava muito dele. Muito. Então essa é uma boa notícia. Ele está voltando.
Morreu o o Constantino Constantino Júnior, ele é o presidente da... Você pode relatar um episódio que envolveu você, Aguinaldo Queiroz, Demóstenes Torres e Reinaldo Azevedo? Olha, Aguinaldo que... Olha, Agnello Queiroz. Agnello Queiroz. Não, Agnello Queiroz era o governador do DF. Eu sempre tive boa relação com ele. Quer dizer, enquanto governador. Mas você teve um atrito com o Reinaldo Azevedo referendo esses dois, não? Olha, eu tive atrito com o Reinaldo Azevedo, acho que não era referente a isso, não. O lance com o Reinaldo era assim, o Reinaldo estava na Veja, né? Eu estava no Brasil 247 e a gente adotou uma linha muito crítica em relação ao julgamento do chamado mensalão, ação penal 470. E o Reinaldo Azevedo ele estava numa linha de botar todo mundo na cadeia, aquela coisa toda. Então a gente questionava muito o Reinaldo, né? E às vezes até com uma linguagem agressiva, assim, de uma maneira da qual eu me arrependo, vamos dizer assim. Hoje eu tenho boa relação com o Reinaldo. Aliás, quem fez as pazes foi o Valfrido Vardi, né? Ah, é? Ele é muito amigo do Reinaldo, é meu amigo também. Falou, botou a gente assim, ó, vocês se entendam aí, né? É um cara gênio, ele esteve aqui. Ele é muito legal. É inteligentíssimo, é um cara ele é uma preparado, ele é uma potência. Ele é um craque, hein? Ele é um craque. Esse é um craque do... O Reinaldo mudou de... Não tem mais aquela posição que ele tinha na Veja, não? Não, olha, então, o Reinaldo, eu acho que o Reinaldo é o seguinte, quer dizer, assim, eu não vou criticar o Reinaldo, mas assim, ele sabe que ele teve um papel na ascensão dessa extrema-direita, né? Ele é o pai disso tudo aí. Ele estava lá na Jovem Pan, ele era o tio rei, ele que criou a chamada loira do banheiro, né? Que era Joyce Hasselman, que depois ele passou a chamar de loira do banheiro. Então, esse discurso agressivo. Eu tenho quer dizer, já afinado, né? Foi um grande jornalista, o Cláudio Júlio Tognoli, trabalhava na Jovem Pan. Ele viu esse movimento acontecendo, né? Quando o Reinaldo foi para a Jovem Pan, e a Jovem Pan... É engraçado, eu sou do tempo em que a Jovem Pan era outra Jovem Pan, né? Era uma jovem... Todo mundo em São Paulo tem uma relação afetiva com a Jovem Pan, de certa maneira. Mas não era uma rádio de política, e muito menos de política de ódio, né? Então isso foi sendo construído nessa época do Reinaldo, esses programas, e o grande incentivador disso foi o Serra. Foi o Serra como governador, para criar uma máquina, né? Antipetista, na verdade. Então o Reinaldo ocupava esse espaço, e é engraçado que eu nunca fui petista, para falar a verdade. Eu nunca fui filiado, né? Mas eu achava que o antipetismo ia levar o Brasil para um lugar ruim. Porque como é que eu me tornei, vamos dizer assim, eleitor... Estava certo. Estava certo, hein? Era uma intuição, né? Porque como é que eu me tornei eleitor do Lula? Isso é muito interessante. Eu votei no Fernando Henrique em 94. Em 94 eu estava entrando no mercado de trabalho, né? E eu falo, pô, as coisas estão boas, né? Assim, sabe, eu me lembro que eu comprei... A inflação acabou, eu comprei um carro, foi uma coisa assim e tal. Falei, isso aqui tá bacana. Aí em 98 já tava, tipo assim, quer dizer, o Brasil com a âncora cambial afundou muito, né? Aí já não dava mais. Então, assim, pô... 98, acho que eu votei no Lula em 98, contra o Fernando Henrique. E eu me lembro que eu fui para Brasília, que eu queria votar no Cristóvão Buarque, que depois virou meio antipetista também, e tal, porque meu título é de Brasília e morava em São Paulo. Aí em 2002, como eu cobri a campanha do Ciro, eu acabei tendo uma simpatia, vou votar no Ciro, vai. Aí aquela coisa, depois que eu fui, na verdade, vendo os resultados do governo Lula, eu acho, por exemplo, vamos lá, primeiro mandato do Lula, 2003, 2006, acho que foi excelente. Né? Acho que o Palocci foi um grande ministro da Fazenda. Né? As pessoas podem falar mal por isso ou por aquilo, mas acho que ele preparou as condições assim para o chamado espetáculo do crescimento. Quando veio o segundo mandato do Lula, que aí eu acho que foi espetacular, né? Não só em termos econômicos, mas também de projeção do Brasil. Quando você pega, o Brasil, cara, meu sonho, né? Sediar uma Copa do Mundo, né? Eu sempre quis ter uma Copa do Mundo no Brasil. Sediar Jogos Olímpicos, o Lula estava ganhando todas. Então, 2010, todo mundo tinha que ser fã do Lula de alguma maneira. Não é à toa que ele terminou com 87% de aprovação. Aí começa esse antipetismo, né? Quer dizer, petralhas, tal, não sei o quê.
Falei, porra, não pode, né? Quer dizer, porra, as pessoas têm que ser racionais. Tem que falar, pô, esse cara fez um bom governo. O 247 foi criado de 2010 para 2011, quando o Lula estava terminando e a Dilma estava chegando. Aí olha, é o melhor período econômico que eu já vivi, de euforia, quando aquele foguete estava decolando na Economist, né? Eu acho que a gente vai chegar perto disso. O Brasil era grau de investimento, era uma situação macroeconômica muito boa. Era quase a certeza de que o Brasil ia virar uma E potência. você, nesse período, sacou a importância de ter um veículo diferente. Foi em 2010, né, que você cria. Foi em 2010, mas Você assim, teve a coragem de falar, não, eu vou empreender. Quer dizer, foi o meu. 2010 é um ano interessante para você particularmente, né? Foi coragem e foi precisão também, porque eu trabalhava na Isto É Dinheiro, né? Então o que acontece? A minha vida profissional foi Correio Brasiliense, depois eu trabalhei na Veja em Brasília, da Veja eu vim para a Exame, na Exame eu fiquei de 94 a 97, de 97 a 2001 eu fui ser editor de economia do Estado de Minas, em Belo Horizonte. Aí eu voltei para São Paulo para ser editor de economia da Isto É Dinheiro. Então eu fiquei praticamente 10 anos, né, de 2001 a final de 2010. A Editora 3 teve várias crises financeiras nesse período. Atraso de salário, aquelas coisas e tal. E o modelo do jornalismo impresso estava acabando, né? E surgiu esse negocinho aqui, ó. iPhone, iPad. Antes do iPhone surgiu o iPad. Aí eu era aquele cara que era leitor voraz de jornal. Eu me lembro que em 94, quando eu vim morar em São Paulo, a minha vida era assim, quer dizer, eu ia para o Parque do Ibirapuera de manhã, eu ia correr, gostava de correr naquela época, e eu ia para aquelas bancas ali da Cidade Jardim que vendiam jornais de domingo no sábado. Uhum. Aí eu ficava, eu pegava aqueles jornais e ficava de 4 até as 11 da noite lendo aquilo para sair depois 11 da noite e fazer alguma coisa. Então eu sempre fui muito viciado em mídia, né? O que aconteceu? Nesse período pós-iPad, eu assinava todos os jornais, mas lia tudo, já estava lendo tudo no tablet, né? Aí eu falava, porra, eu recebia Veja, Isto É, Estadão, né, tal, tudo. Jogava tudo inteiro no lixo. Falei, esse negócio vai acabar, não faz sentido. E a Editora 3 já estava em crise financeira. Então, assim, quer dizer, era um momento em que você tinha muito, vamos dizer assim, muito apetite por investimento no Brasil, e você também tinha, vamos dizer assim, eu também tinha essa visão de que a mídia impressa ia acabar. Né? Ainda não acabou, mas acho que ainda está perto disso, né? É uma morte lenta, mas segura, né? Então foi por isso que eu fiz, né? nessa virada. E também com essa visão de que, assim, naquele momento qualquer coisa no Brasil ia bombar, né? Até tem uma expressão muito interessante, só para não perder. Por favor. Eu estava recebendo agora um amigo chinês, essa semana, né? E ele contou que também que é gestor de fundo, que o fundo dele bombou. Mas ele falou, isso aí não foi mérito meu não, porque eu estava na China na hora certa, e ele falou assim, even pigs can fly, até os porcos podem voar, quando as coisas são assim, né? O momento chega. Deixa eu Só uma coisinha, e dá dinheiro ao Brasil 247, você está ganhando dinheiro ou não? Olha, eu não posso reclamar, mas eu vou te falar também, é uma coisa, assim, a gente teve momentos, né? Então assim, quer dizer, no começo não foi tão simples, depois a gente ganhou audiência, relevância, então a gente entrou na mídia técnica da publicidade oficial, publicidade privada. Aí houve um momento, essa história é importante, porque a Dilma, ela foi golpeada no dia 12 de maio, na verdade é o seguinte, quer dizer, ela foi afastada no dia em que eu completei 45 anos, 12 de maio de 2016, então é uma data inesquecível, né? E o vampiro subiu a rampa numa sexta-feira 13, bem apropriado, na sexta-feira 13 de maio de 2016. E aí no dia 14 de maio, a Folha de São Paulo faz uma matéria dizendo assim, que o Temer ia acabar com toda a publicidade dos, entre aspas, blogs políticos, eles chamavam de blogs políticos, e o primeiro da lista era o 247. Então a direita, ela tem a preocupação que a esquerda deveria ter, que é a preocupação ideológica, né? Tipo assim, os nossos inimigos ideológicos não podem sobreviver. Então eles foram para cima. Aí eu falei assim, pô,
E eu me lembro que tinha muito ódio na sociedade naquele momento, né? A sociedade estava muito intoxicada naquele período. Tinha gente que me mandava e-mails dizendo: vocês vão morrer amanhã, vocês vão acabar amanhã. Calma, calma. Eu sempre fui muito calmo, né? Também, assim, acho que é uma característica minha de ser, vamos dizer assim, uma pessoa relativamente tranquila, né? Aí o que aconteceu? A gente abriu um modelo de assinaturas, a gente teve muitos assinantes, que na verdade são doadores, né? Porque o nosso conteúdo é aberto. Depois, aí com o governo Bolsonaro, foi tão louco, né? Muita publicidade programática, né? Das Big Techs, essa coisa toda. Então foi assim, quer dizer, assim, sempre foi assim, uma coisa da qual eu me orgulho, né? Que já se vão 15 anos de vida empresarial, porque meu grande trauma na Isto era assim, o pior momento foi quando a gente teve 2 meses de atraso de salário. É muito ruim, cara, né? Então eu sempre paguei assim, quer dizer, no dia, vamos dizer assim, às vezes até antes, né? Então isso é uma coisa legal. Você acha que o contraponto do Brasil 247 hoje seria a revista Oeste? De certa maneira, sim. Olha que interessante, Revista Oeste, Jovem Pan. Mas a Revista Oeste, eu acho que ela se encaixa O mais. modelo dela. O modelo dela, sim. E é curioso, né? Que eu conheci o Augusto Nunes, né? Eu não acho que o Augusto Nunes seja esse personagem assim da Revista Oeste. Eu acho que ele faz um personagem, para falar a verdade. Ele pode, de repente, ficar puto com o que eu vou falar, mas, na minha opinião, ele é um bom vivan, boa praça, sabe? Ele não é um cara assim que odeia a esquerda. Um cara até preparado, né? Muito preparado, né? Muito preparado como jornalista. O dono é um ex-genro do Roberto Tivita, não é o dono da Revista Oeste? Eu achava que os donos eram o Augusto. Não, pode ser. O Jairo. Jairo Leal. O Jairo, ele era o cara comercial da editora. Eu conheci o Jairo, da editora Abril. Talvez ele tenha casado com uma das filhas lá do Tivita. Então acho que era o Jairo, o Guzo, que foi meu chefe na Exame, que é um cara assim também muito, muito inteligente, já morreu, né? O Augusto Nunes, e acho que tinha mais um. Talvez seja o Guzo, o Augusto e o Jairo. E eles fizeram esse modelo, então, 247 pela direita. Mas antes da Revista Oeste, o antagonista foi criado para isso. Quando o antagonista nasceu, para derrubar a Dilma, né? E eu sei quem ajudou a montar um antagonista, que era um pessoal da publicidade lá de Minas Gerais, a turma do Aécio. Uhum. Né? Não, foi para fazer uma coisa, um 247 com sinal invertido, né? Basicamente isso, né? Então teve essa. Mas não se consolidou, né? Porque, quer dizer, não é que tem relevância, obviamente, jornalística é grande e tal, mas acho que virou uma coisa hoje mais voltada para o pessoal de mercado financeiro. Nessa questão ideológica, a Revista Oeste é isso. Essa coisa de Oeste é interessante, porque tem a ver com, eu acho, o conflito central da economia brasileira, né? O Guzo, quando ele era meu chefe na Exame, ele sempre tinha essa tese, eu acho que o Guzo acreditava nisso mesmo, né? De, vamos dizer assim, mais Brasil, menos Brasília. Ele achava que essa ideia de que o agro carrega o Brasil nas costas, o centro-oeste carrega o Brasil nas costas, tal, essa coisa toda. Então eu acho que ideologicamente ele é muito alinhado com esse pensamento. E o Guzo foi malufista no passado, mas era boa praça, era gente boa, era um cara com quem dava para conversar. E eu acho que, de certa maneira, era bom caráter assim nas relações pessoais, né? O Augusto acho que não. Então, quando você olha para o conflito hoje, né, do Brasil, você vê lá a marcha do Nicolas Ferreira. Quem que está pagando por aquilo? É o agro, né? Eu acho que tem setores do agro que adorariam ver esse dólar a 7, 7,5, 8, né? Deve ter fechado hoje 5,10, 5,15, alguma coisa desse tipo. O Lula valorizou muito a moeda brasileira, né, nos mandatos 1 e 2. Então eu acho que a economia brasileira também tem esse choque entre setores exportadores e não exportadores, né? Coisa que o Zé Márcio vai entender muito melhor que eu. Isso virou uma briga de extrema direita versus esquerda, na verdade, que não é só isso. Você acha, qual é o sex appeal que teve o BTG achou, por exemplo, no antagonista? Mas o BTG comprou a Empíricos, não foi a Empíricos?
É empírico. O BTG comprou na verdade, acho que aconteceu assim. Comprou Empíricos. Eu acho. Não, mas a história é essa mesmo, porque assim, o antagonista foi a turma, vamos dizer assim, a turma do ódio da Veja. Eu tinha falado, né, que era Reinaldo Azevedo, Mário Sabino e o Diogo Mainardi. Aí eles foram fazer o antagonista. Mário Sabino, Diogo Mainardi e o Reinaldo não foi. Como o Reinaldo não foi, eles romperam. E o Reinaldo virou uma espécie de traidor para essa turma. Em algum momento, o que aconteceu? A Empíricos entrou no antagonista. E depois a Empíricos inteira foi comprada pelo BTG. Então o antagonista foi a reboque. Mas eu acho que aí eles venderam o antagonista. Aí eles venderam o antagonista para um cara ali da segunda divisão do Faria Lima. O cara fica puto quando eu falo isso. Ele chama Pedro Cerise. Eu nunca conheci. Mas como esse cara adora ficar me xingando em redes sociais, marcando. E aquele Ferri, você conhece? Que tem o podcast Café com Ferri. Não conheço. Nunca ouviu falar? Nunca assistiu o podcast dele? O que? Mercado financeiro? É Café com Ferri. Ferri. Talvez. Depois atenta. Vou ver. Até agora você não falou de um personagem da imprensa progressista que foi relevante, morreu cedo, Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim é interessante. Paulo Henrique Amorim já me chamou para trabalhar com ele no passado. Quando ele estava começando, ele ia ser eu trabalhava na Isto É, muito educado, né, muito fino, mas aquela coisa, muito Nova York, aquela coisa toda, né? Ele ia para o UOL, se eu não me engano, ele ia ter um espaço ali que ia ser blog, mais tal. Mas aí o que aconteceu? Eu tive muito atrito com o Paulo Henrique Amorim, né? Muito atrito. Por quê? Porque, na verdade, assim, houve uma grande disputa na economia brasileira nos anos 2000, que foi o negócio a guerra das telecoms, né? Então, assim, quer dizer, então foi uma coisa... E o Paulo Henrique Amorim, na minha opinião, ele estava posicionado de um lado, né? Atacou muita gente, atacou muitos jornalistas. Eu fui atacado por ele. Ele atacava também. Mônica Bergamo. O grande personagem era o Daniel Dantas, né? Ele atacava muito o Daniel Dantas, e eu tinha, vamos dizer assim, uma reputação de ser... Eles diziam, né, que eu era... Aliás, é curioso, né? Que eles diziam o seguinte, quer dizer, que eu era o operador do Daniel Dantas, né? Eu seria o operador. Porque, na verdade, é o seguinte, eu era o único jornalista que entrevistava o Daniel Dantas naquele período de auge da perseguição, né? Eu conheci bem o Daniel. É um gênio ele, não? É uma figura, assim, heterodoxa, né? Mas em finanças parece que ele... Não, eu acho que, assim, tem gente que fala que ele é o cara mais rico do Brasil. Há essa visão, né? Mas eu acho que do ponto de vista, assim, de inteligência emocional, né? Complicado. É uma pessoa difícil, né? Mas, assim... ele é recluso, né? Hoje ninguém sabe onde ele mora. Dizem que ele mora em Londres, mas é um personagem, assim, que saiu de cena. Ficou muito traumatizado, né? Esse episódio das pessoas serem presas, né? É uma coisa que marca muito. Eu gosto muito hoje, por exemplo, de um cara que não sei se já veio aqui, mas vocês poderiam chamar, que é o Zé Cobori, né? Meu amigo. Gente fina, né? Um cara muito inteligente. Muito inteligente. Muito inteligente. Sofreu um episódio traumático, né? Não, então, aí ele foi me dar uma entrevista, né? E o Cobori falava assim, ele sempre fala recorrentemente que foi preso. Aí eu fui almoçar com ele, não sei se foi antes ou depois da entrevista, falei, Cobori, ninguém sabe que você foi preso, cara. Ninguém tem essa ideia, né? Ninguém, assim, porque ele não é um cara notório, assim. A pessoa que vai presa acha que todo mundo tá olhando para ela o tempo todo, ele tá sendo julgada permanentemente. Traumatizado. É um trauma, né? É um trauma. Então eu acho que isso para ele foi muito forte, né? Eu acho que nesse caso do Daniel também foi um trauma, né? Deve explicar um pouco o fato dele ter desaparecido de cena, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta pro Atush, que tem além dessa competência toda como jornalista, você é um cara visionário na política. Eu acho que esse ano é Lula. Tá aparecendo. Dificilmente. Assim esperamos, né? Oremos. Dificilmente. Agora, 30, eu acho que tem alguns nomes que... 30, eu já tô pensando em 30. E um nome que eu queria deixar registrado aqui, pode até achar que que eu já estou sendo apologético, por ele ter sido meu amigo e ter sido meu aluno, mas é um nome que vai surgir com muita força, é o Gabriel Galípolo em 30.
Pode ser, pode ser. Eu Porque acho que o Lula não, esse tempo todo, o Lula nunca pensou, tudo bem, eu acho que no lugar dele, você pensou em fazer um sucessor, nunca. Talvez Eduardo Campos ele tenha cogitado, talvez. cogitou. Mas o Lula nunca pensou em fazer um sucessor. Bom, e 30 ele está fora, certo? Vai estar aí vivo, forte, com saúde, se Deus quiser, mas inelegível para 30, né? Eu acho que um nome que pode. Eu conheço a figura, o talento, a inteligência, a ambição. O Galípolo é um cara assim extremamente simpático, né? Quer dizer, ele tem, vamos dizer assim, essa capacidade social, como poucas pessoas têm. Impressionante. E assim, quer dizer, dando um relato aqui, Inteligentíssimo. muito inteligente, de uma pessoa que assim, que dificilmente se apaixona, né? Entre aspas, por outras pessoas, mas que tem o maior encanto por ele, que é a Dilma, que eu conheço bem. Então a Dilma adora o Galípolo, né? Então acho que isso é uma boa referência. Acho que ele tem que, na verdade, ganhar mais carcaça política, né? Ele ficou muito exposto aí nesse episódio de Banco Master. Falou com a Malu Gaspar, não falou com a Malu Gaspar, quer dizer, foi a fonte, não foi a fonte. Então eu acho que ele tem que Ele teve as reuniões com o Moraes? Teve, mas ele gravou. Isso eu não sei. Ele gravou, ele tá gravando. Eu fiz 2 ou 3, mas tá gravada. Ele é um cara precavido, ele não é. Eu tive essa primeira impressão com ele também, sabia? Quando eu tive uma conversa, ele estava assim, quer dizer, ele não me conhecia muito. Quer dizer, eu tive algumas conversas com ele, mas eu tive a sensação de que ele tá sempre assim, tipo, peraí, deixa eu saber qual é desse cara aí, né? Mas ele é simpático ao mesmo tempo, né? Ele consegue ser muito. Extremamente inteligente. E eu vi. Eu participei da sucessão e o Serra virou governador, etc. E eu vi esse menino em 34 dias, ele era assessor na Secretaria de Negócios, Transportes Metropolitanos. Eu vi o menino em 34 dias ele virar o secretário. Ele é uma máquina. E ele pode realmente, assim, construir uma história de muito sucesso. Porque aí no Banco Central. Se eu for pensar, ele sai da presidência de um banco fraco, o Banco Fator é pequeno, tá certo? E ele vai, não é que é o Beluso, o Cacifô, não, ele vai naquele encontro dos catadores de papel que o Lula vai todo ano, né? E ele era o único, por sorte, o único empresário que estava lá, e aliás o único banqueiro também. E ele, em 45 minutos, vira amigo de infância do Lula. Então, a capacidade de sedução. Isso é bom. Então, isso é bom. O Lula deve gostar disso. Opa, achei um cara... Achei um cara que tem carisma, vamos dizer assim. E entendeu? O Lula viu que o Lula também é um cara que sabe perceber. Falou, tá aqui um cara... E foi o Lula que fez ele. Não é o Haddad. O Haddad pôs a equipe... Foi o Lula que fez ele ir para o Banco Central. E foi o Lula que fez ele presidente do Banco Central. Menino de ouro, né? De ouro. Menino de ouro. O Lula achou um sucessor. Ele tinha achado lá o Eduardo Campos, o Lula achou um provável sucessor. Pode ser. Não descarto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Um amigo comum aí falou que você foi 6 vezes para a China. Não, fui 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes no ano passado. O ano passado. 4 vezes no ano passado? Isso tem a ver com a eleição da Dilma para presidente do Banco dos BRICS? Tem, na verdade é o seguinte, quer dizer, eu fui em março do ano passado pela primeira vez para entrevistar a Dilma, né? Foi a primeira entrevista que ela concedeu como presidenta do NDB. Aí, eu, na verdade, construí um programa que eu queria conhecer os meios de comunicação da China e também alguns intelectuais e tal. No último dia da viagem, um professor chinês foi me encontrar no hotel, me visitar e me deu um livro que me marcou muito sobre as relações China-CELAC, né? E a diplomacia chinesa, né? Nesse aspecto. E aí um trecho que me marcou que me chamou a atenção quando ele falava, olha, uma etapa dessa diplomacia da China para a América Latina era a diplomacia cultural. Então o Brasil manda escravizaura, a China manda, sei lá, um balé. O Brasil manda Jorge Amado, a China manda um escritor. E aí dizia-se que agora era a fase da diplomacia ideológica. O que é diplomacia ideológica? A aproximação entre meios de comunicação, universidades e think tanks do sul global, mais especificamente aí China e América Latina.
Eu achei aquilo muito interessante, eu falei, opa, vamos me inserir nisso. Aí eu decidi, naquele momento, que eu iria para a cúpula China-CELAC, que foi em maio. Então já fui lá, o Lula estava lá, gostei muito de participar. Eu tenho muitos amigos na China, né? Os jornalistas de lá são muito legais, né? Muita gente interessante, muita gente, os caras têm uma, né, cabeça brilhante. Aí fui chamado em setembro para 2 eventos, um da Xinhua e um do Diário do Povo, participei dos dois. E em novembro fui chamado ainda para uma última. Agora já não estou me lembrando, mas foi um negócio bem bacana também. Ah, sim, foi um evento do China Media Group. Então foram 4 vezes no ano passado. Então, assim, eu realmente, assim, eu fiquei muito impactado pela China. E ontem estava falando com um amigo chinês aí sobre isso, porque a China cuidou muito bem do problema da ideologia, né? Eu tenho hoje a convicção de que a pessoa mais importante do século XX foi o camarada Mao, né? Mao Zedong, né? Porque ninguém, assim, quer dizer, foi tão impactante na história da humanidade, né? Fez uma revolução, mas fez uma revolução que tinha uma visão, assim, de longo prazo, né? Tipo assim, não, quer dizer, um pilar fundamental o tema da ideologia. Então, assim, a revolução cultural, ela não óbvio que se pode criticar a revolução cultural, mas ela não se deu por acaso, né? Quer dizer, faz parte da construção dessa China moderna. Tanto que ele não é renegado, né? Matush, você em maio agora, dia 12 de maio, vai completar 56, não é isso? 55. 55. Isso, eu tenho 54. Você tem 54. Quer dizer, é um menino. Hoje... Para a política, é um menino. 55 anos. Eu posso falar que eu tenho 70, estou indo para 71. 55 é um menino. Você, com toda essa experiência e com essa idade jovem, para a política você é um jovem, você não... Vou pedir coragem sua na resposta. Você não pensa, não cogita eventualmente ir full time para a política? Eu vejo em você talento, inteligência, disposição, saúde, idealismo, patriotismo, quer dizer, eu acho que você deveria colocar na tua biografia uma experiência, um ministério, um governo estadual, sei lá. Então, isso aí é uma questão interessante, né? Eu até brinco às vezes assim. Eu gostaria muito de ter uma experiência política assim, mas eu acho que eu detestaria disputar uma eleição, né? Então, se pudesse ser uma experiência política... Indicado, né? Indicado. Tipo, ministro, por exemplo. Uma coisa mais burocrática, porque... Por que detestaria disputar uma eleição? Com medo de perder, é isso? Não é nem o medo de perder, mas assim, eu acho meio, assim, tem que ser meio cara de pau, né, para pedir votos para as pessoas, você não acha? Tem que pedir, mas... mas é uma coisa meio, né, porra, como assim, votar... Também você pode, às vezes, não pedir, você pode comprar também o voto, né? Então, por isso que a melhor coisa é você ser suplente de senador, né? Sim. Aí é bom, né? Imagina você ser suplente de um cara que vai ganhar. Isso é a melhor coisa, que vai virar ministro. Você me faz lembrar, deixa eu contar isso é a melhor coisa do mundo. Ser suplente. Suplente do suplente. Não, suplente. Você me faz lembrar. Financia a campanha titular. Não, você me fez lembrar agora, deixa eu falar uma coisa aqui, perdão da ego trip. Nós estávamos um grupão, inúmeras pessoas, muitos já falecidos, né? E aí o Fernando Henrique, com a dúvida se saiu ou não saiu. Não, e todo mundo, aí eu vou dizer, não, professor, você tem que sair, mas vai ganhar o Montoro? Exatamente, vai ganhar o Montoro. E ele vai ser governador, eu já tinha tomado cerveja demais. E ele vai ser governador e você vai ser não estimei que ele fosse ser presidente da República. E ele vai ser governador e você assume. Acabou. E tem um detalhe, viu, professor? Era muito amigo do Sergito, que foi meu professor na FEA, o Sérgio Buarque de Holanda. E eu ainda consigo o jingle com o Chico Anísio, com o Chico Buarque. Rapaz, ele topou, virou suplente. Eu fui com o Sergito. Em poucos minutos, a gente não quer mais, lá no Rio, a gente não quer mais feitor. A gente agora está no pique. Fernando Henrique para senador. O jingle do Chico Buarque. Eu me lembrei tudo agora. Você dizendo, eu vou aí de suplente. Você tem que ir. Data velha, o Fernando Henrique não foi suplente. Aquela eleição teve um truque, uma legislação diferente naquela eleição,
que o Fernando Henrique foi guindado mesmo tendo perdido a eleição, entendeu? Ele não era suplente. Não, sim, é verdade. É verdade. Não era ele suplente. ele Não me porque lembro. era duas. Você tem razão. Ele não era suplente. O Montoro foi eleito governador, ele era o segundo mais votado. É. Teve um arranjo, você tem razão, um arranjo do MDB, do antigo MDB. Ele virou. Só naquela eleição. Mas nessa discussão que fizemos, já estava previsto isso. Que se o Montoro saísse, ele assumiria, entendeu? Mas você tocou num ponto importante, que você olha para a política no Brasil hoje, né? Quer dizer, acho que a gente vive um problema sério. E aí eu vou falar da China, né? É muito deprimente, cara, quando a gente olha o que aconteceu em Brasília no fim de semana, né? Nicolas Ferreira conduzindo, e os deputados conduzindo lá a turma pro raio, pro trovão, né? E aí a gente vive uma situação em que, bom, como é que o cara vira influenciador? Ele coloca uma melancia no pescoço, invade uma escola, fala que não pode ter kit gay, fica famosinho na internet e tal. Aí na hora que ele fica famoso, ele é cooptado pelas classes dominantes, dizendo o seguinte: você vai ter dinheiro, vai virar deputado e vai aqui comer na mão da burguesia, vamos dizer assim. O ambiente hoje é muito pobre, né? Quer dizer, então você pega, se você for olhar os deputados, senadores, assim, quer dizer, fala, por quem que se preocupa com o interesse nacional? Então, assim, são poucas pessoas, né, cara? São poucas. Aquele ambiente ali deve ser muito, muito deprimente. Então, é difícil, cara. É difícil. Ah, porra, disputa aí pra ser deputado. Mas pra quê? Pra ficar ali no meio desses caras? Aí é realmente uma roubada. Uma pessoa que tem mais grandeza é muito mais difícil se eleger hoje. Não. Fora isso. Fora isso. Não, mas um ministério você devia pegar. Ministério tudo Alguém convidou? Alguém convidou? Não, agora 2026 tá vai. Aí você liga pro presidente e fala assim: convida lá o Atush, tá bom. Ó, já tá gravado aqui, Tá bom. viu? Presidente Lula, tá gravado. Tá bom. O teu. A última pergunta, temos mais 3 minutos? Tem. A última pergunta. O teu ex-sócio, teu primeiro sócio foi o Joaquim Castanheira? Foi, assim, essa é uma história delicada e assim, eu vou... Se não puder contar... Não, eu posso contar, porque ele faleceu, né? Quer dizer, então assim, eu vou falar de uma pessoa que não tá aqui. O que acontece? Quer dizer, ele era o meu chefe na Isto é Dinheiro. E eu me considerava muito jovem, né? Aí o que aconteceu? Até vou contar rapidamente. Eu chamei ele para... Eu sabia que ele queria sair da Isto é Dinheiro, eu o convidei, né? E aí a gente começou. Mas quando começou a fase empresarial propriamente, que você tem que colocar dinheiro, tomar risco, não sei o que, assinar papel, pegar empréstimo, coisas daquele tipo. Não quero. Aí quando a coisa começou a dar certo, não, peraí, agora eu quero. Aí a gente teve uma disputa judicial, societária, vamos dizer assim, que foi muito interessante. Quem trabalhava do meu lado era o Arnoldo Valde Filho, que eu tenho grande apreço por ele. E ele trabalhava com o Cristiano Zanin. Com o Roberto Teixeira, mas o Cristiano Zanin era o advogado. Quando eles eram ainda sócios, né? Exatamente. O sogro e o genro. Né? Exatamente. Aí esse processo chegou ao fim num acordo, fizemos um acordo lá, tal, tudo tranquilo, né? Obviamente que sempre fica uma ferida desse tipo de situação, mas me deu a oportunidade de conhecer o Zanin, né? Porque quando eu recebi as peças do Zanin, falou, porra, que cara duro, cara. Que advogado que sabe botar, assim, coisas assim, pauladas, né? Pedrada no papel, né? E aí você ia falar com o Zanin é um lorde. E até brinquei. Aí depois já entrou essa coisa de Lula. Eu falei, Zanin, porra, como é que você consegue... Pessoalmente é um lorde e na peça jurídica é um leão. É um leão, né? Aí foi isso. E depois o Zanin foi meu advogado por muitos anos, né? Eu tenho muito apreço pelo Cristiano Zanin. E eu me lembro que teve até um episódio, só para fechar. Quer dizer que você tem 2 Zanin de advogados. Você tem o Cristiano Zanin e o nosso Caio Zanin. Ah, sim, o Caio Zanin. 2 Zanin. 2 Zanin. Que não são parentes, né? São 2 Zanins, é verdade. É verdade. E só para fechar, aí teve um negócio que quando ele ia ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, a turma identitária começou a fazer aquela campanha. Tem que ser a mulher negra no Supremo e tal. E era uma campanha anti-Cristiano Zanin, né? Aí eu me lembro que, porra, eu falei, isso é uma sacanagem e tal. Eu fui me posicionar. Eu virei personagem lá do Gregório do Vivier, que resolveu me sacanear. Eu falei, porra, que coisa mais assim, nada a ver, né? Aí tive lá uma pequena entrevero.
Porque eu tenho uma característica assim, quer dizer, quando eu gosto de alguém, eu realmente gosto, né? Então eu gosto muito do Cristiano, só queria deixar consignado aqui. Então, assim, Excelente. é isso aí. Muito bem, então, Olha, um show de conhecimento de Brasil profundo, uma mas ainda tem franqueza. material para uma outra vez. Você tem que Isso voltar. aqui era para ser mais longo, hein? É. O menino ali. O menino. né? Não, ainda cabe uma última pergunta Não. sua. Bom, agora não, fica antes da última pergunta que o Luizinho vai fazer. Eu quero que você deixe registrado que você vai voltar, porque é a segunda vez que você está vindo. Adorei. Não, muito A legal. quantidade de informação que você Não, deu é pra porque gente. vocês são muito bons perguntadores. Não também, somos isso não. ajuda, né? Não, você deu um show. Aliás, você já deu um show na primeira. E tá aí a audiência, pode puxar lá, você é o segundo ou terceiro mais. A última pergunta rápida, a resposta teria que ser rápida. O que você acha hoje do mercado de pesquisas eleitorais? Olha, eu não tenho grande conhecimento sobre essa área, mas assim, como são vários institutos, eu acho que a tendência ao erro é relativamente pequena, né? Obviamente que tem institutos que você sabe que são mais picaretas, assim, esses que estão botando o Flávio Bolsonaro na frente, mas se você pegar a Datafolha, Quest, tendem a convergir, aquele que era o Ibope, que virou uma outra coisa, que eu esqueci o nome, e mesmo o Paraná Pesquisas, que muitas pessoas criticam, né? Na eleição passada, quem mais se aproximou foi o Paraná, onde você tem um conflito de interesse. Quando alguém assume e tal, e um desses institutos é contratado. Mas eu acho que na hora do funil, né, quando vai afunilando, eu acho que a gente não pode brigar com os institutos, não, né? Eu acho que o Brasil está mesmo nessa situação de, 52-48, 53-47. Tem duas coisinhas que eu queria falar. Se consolidar, parece que está se consolidando a do Flávio Bolsonaro, com o Trump lá fora. E, eventualmente, não sei se procede, mas, eventualmente, o Flávio Bolsonaro tendo como vice Aldo Rebelo, pode dar trabalho. Acho que o Aldo não vem. Será o Aldo? Porque ele, como candidato, ele já é candidato à Ele presidência. passa a ideia do nacionalista. Não, ele já é candidato à presidência. Como candidato à presidência, ele dificilmente vai ganhar, concorda? Não, praticamente impossível. Né? Ele sabe disso. Agora, ele indo como vice-presidente do Flávio Bolsonaro... cria uma confusão, né? Cria uma confusão. Cria uma confusão. Dá um verniz ali. Você ouviu isso ou você está dando ideia? Eu ouvi. Pode ser, então. E tendo lá fora Trump enchendo o saco, pode ser, não estou fazendo, nem estou defendendo, nem é prognóstico, mas estou colocando. É um dado novo. Aldo Rebelo virando vice, tendo sido ministro da Dilma. Não, mas vamos nesse plano aí de Lula e Galípolo, tá bom, vai. Vai para 30. Eu gosto muito do Flávio Dino também, mas vamos. Eu acho, reitero aqui, não é eu não sou profeta, é um prognóstico. E também um pouquinho de desejo. Uma revelação na. Não, Galípolo em 30. Eu esqueci de perguntar isso, mas uma grande revelação de homem público, para mim, é o Flávio Dino. Eu também acho. Eu acho, assim, eu conheci o Flávio Dino, assim, como deputado federal, como governador do Maranhão, extraordinário governador do Maranhão, né? Ministro da Justiça, né? Passou por tudo. E como ministro supremo, um cara corajoso. E fora, vamos dizer assim, a capacidade retórica, a capacidade intelectual do Flávio Dino, acho que se tiver meia dúzia no Brasil, né, é difícil, né? É verdade. É difícil. O Aldo Rebelo faz páreo com ele, talvez. Eu gosto muito do Aldo também. As pessoas vão dizer, não, como é que você gosta do Aldo? Gosto porque ele é um cara muito inteligente. Né? E ficha limpíssima, né? Ficha limpíssima. E respeitado pela esquerda de verdade. Respeitado pela esquerda de verdade, foi ministro dos esportes, a Copa aqui, e não tem um papelzinho. É isso. Agora acabou. Agora acabou. Bom, já lançamos 2 candidatos, né? Então, Obrigado.